Salve Maria e São José! Chegamos à segunda semana dos 6 dias, são 3 semanas de 6 dias, vocês lembram, né? E estamos então na segunda semana, onde nós vamos aprofundar o conhecimento à nossa Mãe Santíssima, conhecimento da Santíssima Virgem. Aí ele explica aqui o seguinte: durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todos os exercícios de piedade e orações cotidianas a conhecer a Santíssima Virgem, pedindo este conhecimento ao Divino Espírito Santo. Bom dia, Camilinha! Queremos nos unir a Jesus por Maria. Seria mesmo esta característica de nossa verdadeira devoção. Eis porque devemos agora nos consagrar ao estudo da Santíssima Virgem, em suas grandezas, virtudes, relações com Deus, ofícios para conosco, enfim, ao estudo da teologia marial, a fim de que alcancemos conceber ideia, enquanto possível, a nossas luzes, bem alta e grande, dessa Virgem singular, e nos abrasarmos de amor para com ela, e experimentemos não somente facilidade em nos entregar a ela como escravos de amor, mas ainda nisso coloquemos nossa maior alegria. Mas o conhecimento de Maria é dádiva do Espírito Santo, depois de realizar nela a maravilhosa obra da encarnação. Ele é ainda quem revela às almas o mistério de Maria, para conduzi-las ao mistério de Jesus. Que lindo! As orações dessa semana serão um pouquinho diferentes. Então, enquanto nós fazemos a ladainha do Espírito Santo, a ladainha da Nossa Senhora e a saudação à Nossa Senhora, agora São Luís Maria Guimond de Montfort pede que todos aqueles que estão nesse retiro rezem a ladainha, continuem com a ladainha do Espírito Santo e a ladainha a saudação de Nossa Senhora. E aonde estaria a ladainha de Nossa Senhora, agora rezaremos um Santo Rosário. Carol, não consigo rezar 4 textos. Então você reza 1. Eu consigo rezar 2. Um de manhã e um de noite. Tá bom. O importante é a gente cultivar dentro de nós essa graça dessa oração, porque ela não estará vinculada à sua vontade diária, mas uma necessidade. Quando nós assim nos entregamos a realizar com fidelidade a oração do texto, nós encontramos a graça do Espírito Santo de realmente se ver necessitado dele. Quer dizer que eu vou ter vontade todos os dias? Não. Eu passo muito mais facilmente 1 hora no meu celular do que 24, 25 minutos rezando meu texto. Né? Por quê? Porque a gente tem que gastar tempo, porque a gente tem que se doar às coisas de Deus, e a carne é fraca. Ela quer 1000 vezes que eu faça algo para mim que me agrade ou que me traga interesse, do que fazer algo que me deixe com sono, repetindo. Mas o legal disso é você buscar na sua necessidade a sua constância. Então você começa a entender a sua necessidade e saber que aquilo é um pedido de Nossa Senhora. Rezemos o texto, porque assim eu hei de vos salvar. Quando assim a gente entende, a gente fala: tá bom, mãe, eu não quero, mas eu vou. Como Santa Teresa d'Ávila, ela tem pela ordem das Carmelitas que ficar X tempos na frente do Santíssimo em adoração. E um dia ela falou: eu não quero, Senhor, eu não estou querendo te adorar, mas como eu tenho que ficar aqui, eu vou ficar contando os tijolinhos. E aí, um belo momento em que ela estava diante do Senhor, ela fala: Senhor, quando foi que eu mais lhe agradei em oração? E Jesus responde a ela: minha filha, você mais me agradou no dia que contou os tijolinhos, porque mesmo sem o seu querer, você foi obediente e fiel e me fez companhia. Deus é tão simples que chega a doer de vergonha, né? Ele não necessita de nós para nada. Nós é que necessitamos dele para tudo. Mas ainda assim, nós precisamos fazer um esforço sobre-humano para poder nos manter diante dele. Que bom quando nós temos consciência da nossa miséria e ao mesmo tempo consciência da nossa necessidade.
não é mesmo? Salve Maria, vamos lá. Vamos então começar a primeira semana rogando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a grandeza oculta de Maria. Depois que nos demos ao esforço de salutar do conhecimento de nós mesmos, para nos desprezar, renunciar-nos e não confiar em nós, vemos agora, com a graça do Divino Espírito Santo, estudar Maria para conhecê-la, apegar-nos a ela, confiar-lhe toda a nossa vida e nossa eternidade. Meditaremos primeiro o profundo amor de Maria à vida oculta, sua grandeza inefável, nesse escondimento e a glória que pela humanidade Deus depois lhe concedeu. Dela aprenderemos como a humildade é a fonte de toda verdadeira exaltação. Primeiro, acerco-me de Maria, oculta no templo de Jerusalém, a adorar a Deus, desconhecida de todos. 2. Mãe oculta e fecunda, fazei-me entrar nos vossos tesouros íntimos, na beleza interior de vossa alma, que me encanta e arrebate docemente. Quando fala aqui que a humildade, né, é a fonte de toda a verdadeira exaltação, me volto de novo à questão da ladainha da humildade. Porque a ladainha da humildade, ela justamente fala isso, né? Ela é a que abre os tesouros para a graça, caminho de todas as outras virtudes. Então, existem duas virtudes que nós devemos sempre mirar. A primeira é a humildade, que abre todas as demais virtudes, caminho, né? Abre o caminho. E a perseverança até o fim, que nos encerra na nossa condição humana para entrarmos na glória eterna, confiantes de que a misericórdia é grande, infinita e nunca, nunca deixará de se derramar sobre nós. Mas, como Jesus sempre disse, vai, tua fé te curou. Então, quer dizer, nós estamos a caminho dessa vida eterna. Mas o que nos leva a garantir a graça e a misericórdia de Deus é a fé, é a confiança. Então, que a gente nunca se esqueça dessas duas virtudes em oração. Bom dia, se a alma tá boa. Primeiro ponto, amor de Maria à vida oculta. Está no Tratado da Verdadeira Devoção. Maria viveu oculta durante a vida. O Espírito Santo e a Igreja a chamam de mãe secreta e escondida. Foi tão grande sua humildade que seu maior desejo, enquanto viveu sobre a terra, era esconder-se a si mesma e de toda a criatura, para não ser conhecida somente, senão a Deus. E o Senhor, acendendo seus rogos, para que a ocultasse, empobrecesse e humilhasse, quis ocultá-la em sua conceição, em seu nascimento, em sua vida, em seus mistérios, em sua ressurreição e em sua assunção. Aos olhos de quase todas as criaturas humanas, seus próprios pais não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros: quem é essa? E os anjos perguntavam muitas vezes uns aos outros: quem é essa? Porque o Altíssimo a escondia dos próprios anjos, ou, se lhes revelava alguma coisa, ocultava-lhes infinitamente mais. Deus Pai consentiu que ela não fizesse milagres, conhecidos ao menos, durante sua vida, embora lhe tivesse dado o poder de fazê-los. Deus Filho consentiu que pronunciasse poucas palavras, embora lhe tivesse comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo consentiu que os apóstolos e evangelistas dela pouco dissessem, somente aquilo que era necessário para fazer conhecer a Jesus Cristo, embora ela fosse sua esposa fiel. Admirável lição da providência. A santidade, pois, se encontra graça aos olhos de Deus. Peraí só um minutinho. Admirável lição da providência. A santidade, pois, que encontra graça aos olhos de Deus, não é a que brilha aos olhos do mundo,
senão a que oculta no íntimo da alma e do coração, feito santuário do amor puro de Deus. Nada valem as mais portentosas obras exteriores, de apostolado brilhante, em face de um ato perfeito de puro amor de Deus. Segundo ponto, grandeza inefável do escondimento de Maria. Maria é a mais sublime entre as obras-primas de Deus, cujo conhecimento e posse ele reservou para si. Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele se encarnou por obra do Espírito Santo, para ir realizar maravilhas incompreensíveis. É o grande divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo em que ele ocultou, como no próprio seio, a seu Filho único, e nele tudo quanto há de mais excelente e precioso. Oh, que coisas grandes e ocultas realizou Deus nessa criatura admirável, de tal sorte que ela mesma é obrigada a dizer, malgrado sua profunda humildade, fez em mim grandes coisas aquele que é poderoso. O mundo não as conhece, porque é incapaz e indigno delas. Deus se compraz deveras em exaltar os humildes. A própria sede de ocultamento e humildade é, portanto, índice de virtude e de predestinação para a santidade. Aprendamos de Maria a tornar presente em nossa alma também este sinal de predileção divina, copiando em seu anelo de escondimento aos olhos de toda criatura. Segundo ponto, glórias que Deus concede à humildade de Maria. Disseram os santos coisas admiráveis desta santa cidade de Deus e nunca foram tão felizes e tão eloquentes como quando anunciaram os seus louvores. Todos os dias, de um modo, de um a outro extremo da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo anuncia as glórias da humilde escrava do Senhor. Toda a terra está cheia de sua glória, máxime entre os cristãos que a tomaram para sua padroeira e advogada em inúmeras nações, dioceses e cidades. Quantas catedrais consagradas a Deus sobre a invocação de Maria. Não há igreja que não possua um altar dedicado a ela, nenhum lugar onde não se encontre uma imagem sua, a cujos pés vão procurar remédio todos os males e onde se lucram todos os favores. Quantas ordens religiosas, congregações, confrarias em sua honra. Quantos os que publicam os seus louvores e anunciam as suas misericórdias. Não há criatura que não a louve rezando a Ave Maria. Não há pecador que ainda em sua obstinação não tenha nela um raio de esperança. Nem no inferno não há um demônio que não lhe tenha respeito, cheio de temor. Como soube Maria encontrar o verdadeiro caminho de sua exaltação e sua glória, que universalidade há de seu culto, também em nosso coração lhe devemos dar lugar, um lugar tanto mais dilatado e amoroso, quanto o Divino Espírito Santo nos vai iluminando mais a mais no conhecimento e apreço dessa suave Rainha dos céus e da terra. Gente, é lindo demais, é grandioso demais, é muito, muito, muito necessário que nós saibamos o quanto ela é grandiosa. Porque às vezes, na nossa ignorância, a gente pode até deixar de honrar, mas nós não podemos permitir que isso permaneça, que a nossa ignorância seja eterna. Porque nós estamos perdendo uma oportunidade gigante de estar na proteção dessa grandiosa mãe. E ela, nesse livro azul aqui, ó, ela fala, gente, eu falo muito dele, né, gente? Porque pensa num livro bom. Ela fala que todos os filhos que estão afastados, ou seja, aqueles que não entendem o quanto ela nos ama e o quanto ela é poderosa, ela fala, eles retornarão. E este é o sinal do triunfo do coração imaculado de Maria. Um dia eu expliquei isso para uma pessoa evangélica.
Ela estava falando assim, não, mas eu entendo, eu respeito Nossa Senhora. Eu falei, Nossa Senhora te ama. Nossa Senhora te ama demais. Aí a pessoa ficou muda. Aí eu expliquei. Falei, sabe por quê? Essa pessoa, ela tem um filho longe, sabe? O filho dela mora em outra cidade. Acabou que, durante a vida dela, ela teve o filho e, não podendo sustentá-lo na cidade, ela veio para uma cidade que tivesse mais serviço e deixou o filho com a mãe. Ela era muito nova. Mas, enfim, tudo que ela faz é justamente para estar perto dele, quando ela pode, e para ajudá-lo. Enfim, quando eu falei isso para ela, eu falei assim, sabe por quê? Porque você sabe que seu filho está longe, mas você deixa de amá-lo por causa disso? De jeito nenhum. Eu falei, então Nossa Senhora também não deixa de amá-la, porque você não está dentro da igreja do filho dela. Ela te ama e ela disse que ela estará com todos os seus filhos reunidos. Portanto, vai chegar um dia onde nós todos estaremos juntos, unidos num só desejo e vivendo uma só igreja. Porque esta é a vontade de Deus e é a vontade de Maria. Mas nós que estamos sendo chamados a estar bem pertinho dela como escravos de amor, nós aqui nesse momento nos damos a conhecer a grandiosidade desta princesa, dessa rainha do céu e da terra, desse tesouro que Deus fez só para ele. Todo dele. Coloque. Nossa inefável beleza interior, ó vossa inefável beleza interior, ó Maria, não foi ainda suficientemente louvada, exaltada, amada e servida. Mereceis ainda mais louvores, respeito, amor e serviços afetuosos. Toda a vossa glória é interior, é como se toda a glória exterior, que é porfia, toda a vossa glória é interior. É como se toda a glória exterior, que a porfia vos rendem os céus e a terra, nada fosse em comparação com a glória íntima que recebeis de Deus, e que não é conhecida das criaturas mesquinhas, indignas e incapazes de penetrar nos segredos do grande Rei. Nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, o coração do homem jamais alcançou compreender as vossas belezas, as vossas grandezas, as vossas excessitudes. Ó Maria, milagre dos milagres da graça, da natureza e da glória. Ramalhete. No silêncio de minha veneração, feita de carinhoso amor, deixarei que o sentimento da grandeza de Maria vença o meu coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, na verdade do Evangelho, Provérbios 8, 22 a 35. Maria, assemelhada à divina sabedoria. O Senhor se possui no princípio de seus caminhos, desde o princípio, antes que criasse coisa alguma. Desde a eternidade foi constituída e desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos, eu estava já concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado, ainda se não tinham assentado os montes sobre as pesadas massas. Antes de haver outeiros, eu já tinha nascido. Ainda ele não tinha criado a terra, nem os rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente. Quando, por uma lei inviolável, encerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava no alto da região etérea e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia ao mar o seu termo, ou punha lei às águas para que não passassem os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra, e eu estava com ele, regulando todas as coisas. E cada dia me deleitava brincando continuamente diante dele, brincando sobre o globo da terra e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, bem-aventurados os que guardaram os meus caminhos, ouvi as minhas instruções e sede sábios, e não queiras rejeitá-las. Bem-aventurado o homem que me ouve
e que vela todos os dias à entrada de minha casa, e que se conserva à porta de minha casa. Aquele que me achar, achará a vida e alcançará o Senhor da salvação. Que lindo. Glórias de Maria, humildade de Maria. Ó, a palavra do Senhor. A Bíblia tem tudo, né, gente? Às vezes, eita, minha, bom dia. Às vezes a gente é que não tem a observância de escutar a palavra de Deus e de nos fazer mover por ela. E tá tudo bem. Na verdade, todas as nossas tentativas, elas são frágeis, né? E as coisas do mundo acabam nos distraindo para aquilo que não nos é elevado, mas assim, não nos traz a paz. As coisas do mundo geralmente nos trazem inquietações. A gente acaba tendo preocupações, né? Ou até mesmo ocupações vãs que nos tiram a paz. E às vezes a gente percebendo isso e vendo que o mover para Deus nos traz essa tão sonhada paz do Cristo, a gente percebe que Nossa Senhora, ela está sempre do lado, conduzindo-nos a isso, permitindo que nós conheçamos a voz dela. Esta voz tão suave, ela jamais nos moverá de forma inconsistente. Ela é consistente, clara e transparente. Nós não teremos dúvida de que é Nossa Senhora nos movendo. E serão coisas que às vezes o mundo jamais vai compreender. Então, por exemplo, eu procurando uma festinha de aniversário e observando as fotos no Instagram daquele local, vi que ele promovia festas de Halloween. Para muitos, Carol, então você não vai em lugar nenhum, porque a maioria faz isso. Bom, não é assim que Nossa Senhora trabalha. Ela não trabalha no você é como todo mundo. Não, ela vai falar sempre pra gente, você não é todo mundo, você é meu. Então, por favor, não vá em locais que eles promovem coisas que não agradam meu Senhor, meu Pai, meu Filho. Então, nós precisamos compreender que ela quer a nossa salvação. Ela não quer que a gente passe pelo purgatório somente, né? Que nós estejamos salvos, como aquele jovem que já praticava todos os mandamentos da lei mosaica. Ela quer que nós possamos aprofundar nesse mistério. Ela quer que nós sejamos de Jesus Cristo como, sabe, fiéis soldados que são tão dignos, sabe, de estarem de pé, que parece que eles nem estão fazendo nada demais, mas estão ali, horas e horas, de pé. Nós precisamos ser estes, incansáveis servidores do Senhor, discípulos amáveis e fiéis. Nós não podemos negar. E quando nós somos movidos por esse desejo, não existe relação humana que nos faça compreendê-lo. Muitas das vezes você vai fazer a vontade de Deus sem compreender, mas você vai ser movido por algo muito maior do que o seu querer. E isso é a Virgem Maria, é o Espírito Santo, é a vontade de Deus em você, de forma tão clara, tão evidente, que nada mais você deseja a não ser isso. E então, voltando a esse dia da festa, eu buscando o local, e aí vi lá aquelas fotos de Halloween, enfim. Eu falei, Senhora, onde que eu vou então? De repente, a minha filha sugere o local. E eu até com medo de entrar no Instagram para ver o local. E de novo, constatar que ali também tinha o Halloween. E, portanto, eu também não iria dar o dinheiro que é da Virgem Maria, porque eu sou consagrada a ela, entreguei todos os meus bens a ela, espirituais e materiais. Fui olhar o Instagram e nada de Halloween, pelo contrário. Eles fecham na Sexta-feira Santa, eles colocam que a cruz é, né, a nossa grande salvação. E ali eu percebi que era um local digno. Fui então conhecer o local e, de fato, a Páscoa lá está lá representada pelo Cristo, pela redenção e salvação, pela ressurreição. E aí eu falei, será que é católico? Então perguntei, será aqui é católico? Aí ele, sim,
olha o nosso altar. E aí estava lá a Virgem Maria, São Padre Pio, São Miguel Arcanjo, vários santinhos lá. E aí eu, dentro do meu íntimo, eu só falei, mãe, a senhora é demais. Por quê? Porque a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir. A gente tem que parar de ficar fazendo negociação, né? Vamos negociar aqui. Eu vou aqui, depois eu vou aqui. Não. Aquela empresa ali faz propaganda sobre crianças falando de, LGBTQI+. Vou usar mais meu dinheiro aqui não. Nunca mais eu compro nada aqui. E não compro mesmo. Faço com que aquilo ali não seja para mim mais necessário. Por quê? Porque é uma covardia. As nossas crianças não têm maturidade nem responsabilidade para falar de coisas desse tipo e as empresas vão lá e ficam fazendo videozinhos de criança. Tá tudo bem? Tá tudo bem nada. Cada um tem que se virar nas suas dificuldades. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Nós não podemos fazer com que a minha dificuldade seja aceita por todos, porque assim eu desejo. Não, as dificuldades são feitas para que a gente supere. E Nossa Senhora gosta quando a gente toma frente nisso. Preparem-se, vai ser bem assim. Glórias de Maria, humildade de Maria. Todas as virtudes é a humildade, o fundamento de todas as virtudes é a humildade, o fundamento e a guarda. Sem humildade, não há virtude que possa existir numa alma. Tá vendo? Possui, embora todas as virtudes, fugiriam ao lhe fugir a humildade. Pelo contrário, Deus tão amante é da humildade que se apressa em correr para onde a vê. Escreve São Francisco de Sales e a Santa Joana de Chantal. O primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. Maria, embora se visse mais enriquecida de graças que os outros todos, nunca se julgou acima de quem quer que fosse. Ao contrário, teve sempre modesta opinião de si mesma. O humilde conceito de si mesma foi o encanto com que Maria prendeu o coração de Deus. Não podia, é claro, a Santíssima Virgem julgar-se uma pecadora, pois na frase de Santa Teresa, a humildade é a verdade, e Maria tinha consciência de nunca ter ofendido a Deus. Não é também que deixasse de confessar a preferência com que Deus lhe concedera maiores favores do que as demais criaturas. Para se humilhar ainda mais, reconhece o coração do humilde às singulares dádivas do Senhor. A nítida compreensão da infinita grandeza e dignidade de Deus, porém, aprofundava na Virgem o conhecimento da própria pequenez. Também é efeito da humildade ocultar os dons celestes. Nem a São José quis a Nossa Senhora revelar a graça de se haver tomado mãe de Deus. Nem a São José ela revelou. O pobre esposo viu como ela ia ser mãe e necessitava de esclarecimentos que o libertasse das circunstâncias, das cruciantes suspeitas da honestidade da esposa e dele afastassem vexames e confusões. De um fato, José não podia duvidar da castidade de Maria e, de outro, ignorava o mistério da encarnação. Resolveu, por isso, deixá-la ocultamente para sair de tão embaraçosa situação. Tê-lo-ia feito certamente se o anjo não lhe houvesse revelado que a sua esposa se tomara mãe por obra do Espírito Santo. O humilde recusa os louvores, referindo-os todos a Deus. Tal foi o procedimento de Maria ao perturbar-se diante dos louvores de que lhe dirigia o arcanjo São Gabriel. E foi outro, talvez, seu procedimento quando Isabel a chamou de bendita entre todas as mulheres e de mãe do Senhor. Imediatamente Maria atribuiu toda a glória a Deus, respondendo no seu humilde cântico: minha alma engrandece o Senhor. Vale como se dissesse: Isabel, tu me louvas, porém eu louvo ao Senhor, a quem unicamente é devida toda a honra. Tu me admiras de vir eu a ti, mas eu admiro a bondade divina, na qual tão somente meu espírito se alegra. Louva-me, porque eu acreditei, mas eu louvo a meu Deus, que me quis exaltar o meu nada. Nossa.
Vocês já tinham parado para pensar no Magnífica dessa forma? Ele, né? Ele quis exaltar o meu nada. Que poder uma alma quando é entregue às virtudes celestes. Que graça nós temos quando nós aprofundamos a nossa vida terrena nas coisas maravilhosas do céu. Vai valer um esforço. Você provavelmente será criticado, mas a gente precisa tomar posse da grandiosidade que nos está sendo dada através do conhecimento e aprender com Maria a viver para Deus, no esquecimento dos homens, no silêncio, na sua profunda vontade de somente realizar aquilo que Deus deseja e de abrir mão, às vezes, das coisas que estão sendo tiradas porque o mundo te obriga a realizar, mas você não tem tempo mais, porque você se doa a Deus de uma forma constante. E que o mundo há de te julgar na cara as suas misérias, a sua incapacidade. E está tudo bem. Nós não estamos aqui para fingir sermos santos. Estamos aqui para nos humilharmos diante daquele que tudo pode e de entender que somos nada mesmo, que somos miseráveis e que falhamos e caímos. Mas a verdade seja dita, nós não nos alegramos mais com nossas quedas. Ao contrário, Virgem Maria nos recebe de braços abertos como uma criança chorona. Sabe aquelas crianças que toda hora que machuca vai chorando para os braços da mãe? É assim que a gente se torna, sendo escravo de amor dela. Porque a gente chora pela tristeza de ainda assim ser tão miserável. Mas sabe que o nosso consolo não está mais nas coisas do mundo, e sim nos braços dessa augusta rainha que nos ama tanto e que nos acolhe todas as vezes que caímos. E que lava os nossos ferimentos com as suas lágrimas dolorosas e que permite que nós vivamos nessa entrega total a Deus, sabendo que nós não somos capazes por nós mesmos de nos mantermos nessa condição, mas que entregando tudo à Virgem Maria, teremos ela como nossa depositária, nossa fiel tesoureira, e assim ela nunca mais desamparará nossas condições, nossas realizações no bem e nos manterá de pé. Como aquela que fala, foi nada, filho, foi nada. Vai, continua. Vai lá brincar, vai lá trabalhar, vai lá fazer suas coisas. Porque a humildade abre os caminhos para todas as demais virtudes. Mas é justamente a perseverança que nos tornará santos. E nós não podemos mais, diante de tamanha graça, aceitar uma vida em busca da salvação, considerando o purgatório. Mesmo que este seja, um caminho certo. Nós precisamos viver aqui como quem busca viver em santidade. O nosso lugar é o céu e Deus nos fez para sermos santos. O purgatório foi criado como obra de misericórdia, para que Deus pudesse nos dar um último remédio para a nossa salvação. Ele é justiça, mas todo o sofrimento de Jesus na sua paixão não representa um dia de purgatório. Toda a dor que Jesus sentiu nesta terra, diante da sua paixão, não representa um dia de purgatório. Então, nós não podemos viver aqui como quem está aceitando o purgatório. E hoje eu vou colocar no grupo um exorcismo que São Domingos Gusmão fez em praça pública diante de centenas de pessoas e que ali nós temos das bocas dos miseráveis demônios àquele que no céu é o mais temível dos demônios e o mais poderoso dos santos, que neste caso é santa, é a Nossa Senhora. Mas aí, daqui a pouco vocês vão ler lá, tá bom? Quem não estiver no grupo e quiser entrar, pode me falar que eu mando o link. É próprio do humilde prestar serviços. Maria não se negou a servir Isabel durante 3 meses. Sobre isso escreve São Bernardo. Admirou-se Isabel da vinda de Maria, porém, mais admirável era ainda o motivo de sua vinda. Vinha para servir e não para ser servida.
Os humildes amam, finalmente, os desprezos. Eis porque não se lê que Maria aparecesse em Jerusalém no domingo de Ramos, quando seu filho foi recebido com tanta pompa pelo povo. Mas por ocasião da morte de Jesus, não receou comparecer em público no Calvário, aceitando assim a desonra de se dar a conhecer por mãe de um sentenciado que ia sofrer a morte de um criminoso. Lembre-se disso. No domingo de Ramos, Maria não está a viver com Jesus Cristo a glória e os louvores daqueles que estavam ali levantando ramos e glorificando o Rei dos Reis. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome dos... Ela não estava ali, mas estava diante da cruz. Acompanhou seu filho e não foi, medrosa ou inconstante, não, se manteve de pé. Lembre-se disso. Leitura 1. Vida mariana de Pérez. Maria, humilde escrava do Senhor. Escrava do Senhor era o nome predileto de Maria. Já o salmista não a havia apresentado com este nome, quando na pessoa de Jesus Cristo rogava ao Pai, dizendo: salvai o filho de vossa escrava. Salmos 86, versículo 16. No Evangelho, as 2 vezes que se nomeia a si mesma, chama-se escrava, tem linguagem de serva, oculta-se e trabalha como serva, e o mesmo Deus, de certa maneira, trata-a como escrava. Quão estranhada lhe é a ideia de escravidão, pois tão espontaneamente brotou de seus lábios o nome de escrava, quando pela primeira vez via-se aureolada como a esposa e mãe do Eterno, e sentia em sua fronte o diadema de rainha dos anjos e dos homens. Disse ela um dia a Santa Matilde: a todo aquele que me recordar devotamente a alegria que experimentei ao pronunciar as palavras: aqui está a escrava do Senhor, fazê-lhe-ei conhecer que deveras sou a sua mãe, e o socorrereis com fidelidade. Eu vou colocar essa frase hoje, quando eu for explicar o dia de hoje. A todo aquele que me recordar devotamente a alegria que experimentei ao pronunciar as palavras: aqui está a escrava do Senhor, far-lhe-ei conhecer que deveras sou sua mãe, e o socorrerei com fidelidade. Esta alegria que Nossa Senhora tanto se compraz em recordar é o gozo da vítima de amor que se imola, e não o da rainha que triunfa. Notam com razão Monsenhor Gay e o padre Lomeal que a frase "eis a escrava do Senhor", Maria não a disse apenas, mas viveu-a, porque de verdade parece-nos que nela deixou escrita sua história e retratada sua alma. E é porque ela, que melhor que ninguém conhecia a si mesma e conhecia a Deus, via claramente que ainda para a mais excelsa das criaturas é honra excessiva ser escrava de Deus. É honra excessiva ser escrava de um Senhor tão lindo, tão bom. Porque apesar de nós estarmos sempre vendo a palavra escravidão como algo hostil, algo triste, a escravidão que neste momento nos é colocada, ela retrata um escravo que tem um Senhor tão bom, que sua vida é de plena graça. Servir a este Deus tão grande, tão poderoso, é algo que nos traz paz. Ela queria, em muitos relatos dos místicos da igreja, ela queria apenas ser a serva da mãe do Senhor. Quando ela lia as Escrituras, ela pedia a Deus que ela fosse a que trabalhasse na casa onde Jesus nasceria, que ela servisse a mãe do Senhor. E olha quem ela era, a escolhida de Deus. Não é maravilhoso isso? Eu perdi aqui, você viu, né? Pronto, voltei. O mesmo título de mãe, longe de dissolvê-la da escravidão,
antes a tratava com novos laços. Ainda que não fosse escrava por natureza, não o seria por amor. E como não o seria por amor, ao ver em seus braços a Deus, feito escravo de amor a ela? Imagina. Tem aquela música Maria, Tu Sabias, que é maravilhosa, né? E aí eu falo que essas partes da música me trazem muita emoção, que é Maria, Tu Sabias que quando você carregava aquela criança era o próprio Deus? Imagina que coisa linda. Eis porque no Evangelho mais toma relevo a escrava que é a mãe do Senhor e rainha do mundo, como se o Espírito Santo houvesse cerrado a boca dos evangelistas para que não ofendesse a modéstia de sua humilde esposa. Maria aparece na companhia de Jesus menino, mas como que rejeitada por Jesus homem, não fazendo milagres, antes pedindo-os com palavras de escrava, quando nessa qualidade servia nas bodas de Caná, não tomando parte nas aclamações tributadas a seu filho, quando ele multiplicava os pães e quando entre os ramos de oliveira percorria as ruas de Jerusalém. Nem sequer participou dos júbilos espirituais do Tabor e da ressurreição, mas sim junto à cruz, bebendo todas as humilhações e amarguras do Calvário, até no cenáculo, onde os pintores a representam como a rainha no meio dos apóstolos. O pintor divino a descreve como escrava, citando seu nome por último entre todas as mulheres. Como as mulheres, ou seja, naquele momento do cenáculo, estavam com as mulheres e Maria, mãe de Jesus. Ela é citada por último. Ela é grande, mas sempre colocou-se na condição de pequena escrava e oferece todo o sofrimento dela aos pés da cruz de pé. E de repente vê seu filho, a ascensão de seu filho, e eu fico pensando, depois de tanto sofrimento, Maria se vê novamente separada de seu filho. E nessa separação, onde ele vai subindo aos céus, eu fico pensando como Nossa Senhora ficou, olhando e falando, eu vou ficar aqui mais um tempo, meu filho. De novo, eu me separo de você. E ela ficou. E ela ensinou os apóstolos a fazerem novenas, a rezarem, para receber, então, o Pentecostes, né? Aquele momento tão lindo. E é assim, Nossa Senhora, ela trabalha incansavelmente para conseguir concluir a obra de Deus. E ela continua a velar pelos filhos de Deus aqui nessa terra. Estejamos de pé, não façamos nada com, tibieza, não. Sejamos fortes, mesmo que a gente hoje em dia ainda não compreenda tudo. Não tenhamos medo, façamos tudo por amor e com amor. E a última leitura. Não vai ser todos os dias que eu vou ler 2 leituras, mas hoje ela é pequenininha. Quando ela for muito grande, eu deixo disponível no grupo do WhatsApp a foto, tá? Para quem ainda não tem o livro. Para quem tem, né, é a página 136. A verdadeira devoção a Nossa Senhora não sobe de baixo, mas desce do alto. Não é guiada pela afetividade, mas pela fé. Ela é, antes de tudo, adesão a Deus e aceitação do seu desígnio misterioso. A devoção a Maria é parte integrante da reta intenção que sempre haveremos de ter em face de Deus. Realmente, a retidão cristã parte da adesão voluntária ao plano estabelecido por Deus, mercê de uma estreita união com Ele que traça, segundo sua vontade, a trajetória da graça. Quis Deus associar Maria à sua obra de salvação. Foi por meio dela que deu ao mundo seu Filho. Ora os dons de Deus não conhecem arrependimento e, pois, esta ordem de coisas jamais será alterada. A mediação de Maria permanece para sempre, porque esta é a vontade de Deus. Jesus Cristo fez sempre a vontade do Pai. Com quanto amor ele entrou no mundo pelo caminho que o Pai lhe mostrava. Nós, seus discípulos, não haveremos de hesitar em assumir
os seus mesmos sentimentos com relação a Nossa Senhora, uma vez que Deus a escolheu para seu filho e para nós não devemos escolhê-la para si, mas sim recebê-la como nossa mãe. Sua beleza e sua bondade nos atraem, sentimos necessidade de recorrer a ela, mas somos felizes porque nos submetemos à vontade de Deus, por obediência em primeiro lugar. O maior poder da devoção a Maria resiste nisso. Não cabe a nós traçar os limites da ação divina ou deixar de lado os intermediários que o Senhor livremente escolheu. É da essência de Deus amar-nos com superabundância e comunicar às suas criaturas a glória de ser instrumento dele. Em Deus cabem todas as suas liberalidades. A parcimônia somente existe no nível humano. O nosso culto filial a Maria não é senão fervorosa ação de graças pela prodigalidade de amor divino de que ele demonstrou vivo e perene testemunho. Seria grande erro considerar a devoção a Nossa Senhora como algo inútil e supérfluo, que prejudica nossa relação com Deus. Esta piedade não é uma espécie de elitismo ou uma concessão à imaginação e à sensibilidade popular, um fácil meio de salvação. Ao contrário, essa devoção é para todos sem distinção, a expressão da vontade salvífica de Deus para todos nós. Vontade divina que esconde um mistério de amor, porque Maria é, depois de Jesus Cristo, a mais insigne graça que Deus nos concedeu. Ah, se conhecesses o dom de Deus, dizia Jesus à samaritana em João 4, versículo 10. Nesse dom está incluído o dom de Maria, porque o mistério do Filho envolve o mistério da Mãe. A cada um de nós, em certo sentido, o Senhor repete a palavra do anjo a São José. Não receeis aceitar Maria. Aquele que dela nasceu é fruto do Espírito Santo. Mateus 1, versículo 20. É preciso que recebamos com humildade este dom do Altíssimo. Cumpre que acolhamos com a alma dilatada todo o capital de amor que Deus colocou em Maria, para o bem dela e felicidade nossa. E vamos então saudar essa grandiosa mãe, que merece toda a honra, para que nós sejamos também conhecedores cada dia mais da graça que Deus dá àqueles que se entregam por amor, que se entregam como escravos de amor a essa tão santa mãe. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vocês possam aproveitar essa semana para rezar o terço com mais devoção, para rezar a ladainha do Espírito Santo com mais gratidão e para sempre olhar para nossas imagens e fotos de Nossa Senhora com a certeza de que ela está conosco. Amém? Que Deus nos abençoe. Até amanhã.